Queridos, a paz do Senhor, Deus nos abençoe nesse dia, né? Mais um dia que nós estamos aqui na presença do Senhor, dando continuidade ao nosso trabalho, né? Graças a Deus, o Senhor ele tem nos dado saúde, tem nos colocado de pé, né? O Senhor ele sempre dá esse tempo para nós, né? Nós temos um tempo corrido, acelerado, família, ministério, né? E a profissão, né? Mas sempre tem um tempo, né, para o Senhor. Isso é maravilhoso. Eu quero agradecer a você que faz parte do nosso canal Palavra que Salva. Deus te abençoe, Deus te guarde neste dia. Deus esteja com você, te protegendo em todos os momentos da tua vida, tá bom? E você que está nos assistindo agora pela primeira vez, assistindo essa mensagem, graças a Deus, e graças a Deus pela sua vida. Muito obrigado por você estar assistindo nossa mensagem. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Deus te cubra de bênçãos sem medida, né? Vamos dar continuidade aqui ao nosso livro de Samuel, 1 Samuel. E ontem nós falamos da escolha, né? Quando Samuel ele vai até a casa de Jessé, né? E ali ele olha para os filhos, né? E Deus começa a mostrar para Samuel quem realmente vai ser ungido o novo rei no lugar de Saul, né? E nós vimos Eliabe, né? Eliabe, que significa Deus Pai, ou mais meu Deus é Pai, que foi o primeiro. O segundo filho que Jessé trouxe diante de Samuel foi Abinadab. Esse nome Abinadab em hebraico significa meu pai é nobre. Ou seja, este já era um jovem que se sentia um príncipe, né? Independente de ser coroado ou não, mas ele já tinha essa coisa de, né, querer ser um príncipe, né? Um orgulho, alguma soberba nesse sentido. Um homem especial, né? Acreditava que estava acima das demais pessoas e era um homem especial. Porém, né, Deus abate o soberbo e exalta o fraco, né? Então Abinadab aí não vai achar graça diante de Deus com toda essa arrogância, com todo esse orgulho, com toda essa soberba. O coração dele não estava voltado para o Senhor, né? Mas voltado para ele mesmo, para o seu orgulho. Também foi, em seguida, a Abinadab foi trazido Samar, né? Samar também, que tem como significado esse nome, assombro ou espanto, né? E todos ficaram espantados porque ele não foi escolhido, pois ele não tinha certeza de que estava preparado para o cargo de rei, né? Deus, mais uma vez, surpreendeu as expectativas humanas, né? Então, esse daí é que não vai ser mesmo. Samuel apresentou todos os seus 7 filhos. Jessé apresentou a Samuel os 7 filhos, né? E todos 7, conforme 1 Samuel capítulo 16, verso 10, todos os 7 foram rejeitados. O número 7 ele é importante na Bíblia, pois ele pode ser traduzido como estar satisfeito, conforme Ezequiel 16, 28. Deus já estava satisfeito com aquele desfile de moda, com aquele festival de aparências, né? E aquela exuberância de falsas imagens, né? Aqueles 7 homens ali que foram apresentados diante de Deus, né? Não demonstravam nenhum e nem tinham isso no coração,
um coração voltado para Deus. Mas o que se vê era um desfile, aparências ali e falsas imagens, de um falso rei. Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum desses. Essa palavra escolher, aí tem vários significados, porque ela vai estar relacionada a diferentes significados. Por exemplo, essa palavra o Senhor não escolheu. Escolher nesse sentido é testar, sondar, examinar, conforme Salmo 13, 17:3. Também significa torre, provar, conforme Isaías 32:14, Isaías 28:16, agradar, conforme Gênesis 6:2, jovem, conforme Eclesiastes 11:9, oferecer, conforme Esdras 6:3, sacrifício, também Esdras 6:3, e sacrificar, Números 22, verso 40. Ou seja, Deus já havia examinado o coração de todos e não se havia agradado com sua juventude e jovialidade, pois sabia que eram homens que não poderiam entregar sacrifícios, sacrifícios a Deus, já que seus corações estavam contaminados, por orgulho, a soberba, cobiça, a prepotência, a vaidade e a arrogância. Era isso que foi encontrado por Deus nos 7 irmãos de Davi. Surpreso, conforme o próprio nome de Jessé já foi dito aqui, surpreso, a palavra Jessé, surpreso, Samuel pergunta: acabaram teus filhos? Jessé respondeu que faltava apenas o mais moço, mas ele estava ocupado apacentando as ovelhas. Samuel, porém, insistiu que o chamasse, pois não se assentaria à mesa para comer do sacrifício antes que este último filho chegasse. Está descrito em 1 Samuel capítulo 16, verso 11. Veja que Davi, o qual ainda não havia sido chamado pelo nome, foi desprezado pelo seu próprio pai, considerado indigno de um cargo importante como aquele. Quando Jessé declarou que Davi apacentava ovelhas, estava, na verdade, querendo dizer, ele está ocupado, pois as ovelhas não podem ficar sozinhas. Ou está longe, vai demorar muito para que ele chegue aqui. Samuel, porém, como vimos, de imediato interrompeu naquelas desculpas, e ele disse: não comeremos enquanto ele não chegar. Também é interessante observar que Moisés também era apresentado como um pastor de ovelhas, conforme Êxodo capítulo 3, verso 1. Mas nesse manso pastor habitava o espírito de um guerreiro, um coração de leão, como em Davi. A aparência de Davi destoava daquela de seus irmãos. Ele era ruivo, o que o tornava belo, mas não robusto. Algo que faria ser desprezado por Golias como soldado. Esse circunciso aí que vocês trazem aqui para me desafiar, Mas também Davi vai funcionar como um elemento surpresa, porque a vitória sobre os gigantes lhe daria o respeito público necessário para tornar-se futuramente o rei de Israel. Olha só como Deus ele faz as coisas que às vezes aos olhos humanos parece absurda, mas Deus vai e muda as coisas da forma que ele quer. Quando o viu, Samuel rapidamente recebeu do Senhor a confirmação de que aquele era o rei escolhido, e em uma atitude ousada que deve ter gerado muita revolta, ungiu aquele que era o filho mais novo, caçula, em meio aos seus irmãos, conforme 1 Samuel 16:13. No texto original, a expressão no meio de seus irmãos soa muito semelhante ao no ataque.
ainda que ungido rei, Davi seria rejeitado por seus irmãos e desprezado dentro da sua própria casa, por causa da inveja que gerou no coração poluído das suas próprias parentelas, né? Foi exatamente por esse motivo que seus irmãos foram rejeitados. Além disso, na Bíblia nos conta que Davi foi ungido no meio dos seus irmãos. A expressão pode significar também que a solenidade, né, ocorreu de forma secreta, não publicamente. Há coisas que Deus faz em secreto, no meio de poucos, para que o plano dele não seja descoberto e interceptado pelo inimigo, né? Observa-se aqui que o chamado de Davi era um chamado muito duro, porque a partir do dia que foi ungido, a guerra, a traição, a violência, a perseguição e a injustiça fizeram parte de seu dia a dia. Infelizmente, na maior parte dos desafios que Davi enfrentaria não viria dos filisteus, mas do próprio rei Saul e do povo de Israel. Ou seja, Davi foi escolhido rei e ao seu povo passava por momentos muitos difíceis, muitos aterrorizantes, muito caóticos. Mas Deus estava no controle da situação e está trazendo esse jovem ruivo para colocá-lo diante dessas situações e guiá-lo para que ele seja um homem, e foi um homem segundo o coração de Deus, ousado em suas atitudes, que tinha um coração, que tinha uma força de um leão, que combatia, que derrubou o gigante Golias, que foi ungido rei de Israel, alcançando o respeito de todos. Essa saga de Davi, que é interessante e nos ensina muitas coisas, e a principal delas, amados, é que Deus está no controle da nossa história. Deus está no comando de tudo. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia, te guarde, te proteja, em nome de Jesus. Queridos, a paz do Senhor, Deus nos abençoe nesse dia, mais um dia que nós estamos aqui na presença do Senhor, dando continuidade ao nosso trabalho, Graças a Deus, o Senhor ele tem nos dado saúde, tem nos colocado de pé, O Senhor ele sempre dá esse tempo para nós, Nós temos um tempo corrido, acelerado, família, ministério, E a profissão, Mas sempre tem um tempo para o Senhor, isso é maravilhoso. Eu quero agradecer a você que faz parte do nosso canal Palavra que Salva. Deus te abençoe, Deus te guarde neste dia. Deus esteja com você, te protegendo em todos os momentos da tua vida, tá bom? E você que está nos assistindo agora pela primeira vez, assistindo essa mensagem, graças a Deus, e graças a Deus pela sua vida. Muito obrigado por você estar assistindo nossa mensagem. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Deus te cubra de bênçãos sem medida. Vamos dar continuidade aqui ao nosso livro de Samuel, 1 Samuel. E ontem nós falamos da escolha, quando Samuel ele vai até a casa de Jessé, e ali ele olha para os filhos, e Deus começa a mostrar para Samuel quem realmente vai ser ungido o novo rei no lugar de Saul. E nós vimos Eliabe, Eliabe, que significa Deus Pai, ou mais meu Deus é Pai, que foi o primeiro. O segundo filho que Jessé trouxe diante de Samuel foi Abinadab. Esse nome Abinadab em hebraico significa meu pai é nobre. Ou seja, este já era um jovem que se sentia um príncipe,
independente de ser coroado ou não, mas ele já tinha essa coisa de querer ser um príncipe, um orgulho, alguma soberba nesse sentido. Um homem especial, acreditava que estava acima das demais pessoas e era um homem especial. Porém, Deus abate o soberbo e exalta o fraco. Então Abinadab aí não vai achar graça diante de Deus com toda essa arrogância, com todo esse orgulho, com toda essa soberba. O coração dele não estava voltado para o Senhor, mas voltado para ele mesmo, para o seu orgulho. Também foi em seguida a Abinadab foi trazido Samar, Samar também, que tem como significado esse nome assombro ou espanto, e todos ficaram espantados porque ele não foi escolhido, pois ele não tinha certeza de que estava preparado para o cargo de rei, Deus mais uma vez surpreendeu as expectativas humanas, Então esse daí é que não vai ser mesmo. Samuel apresentou todos os seus 7 filhos, Jessé apresentou a Samuel os 7 filhos, e todos 7, conforme 1 Samuel capítulo 16, verso 10, todos os 7 foram rejeitados. O número 7 ele é importante na Bíblia, pois ele pode ser traduzido como estar satisfeito, conforme Ezequiel 16, 28. Deus já estava satisfeito com aquele desfile de moda, com aquele festival de aparências, e aquela exuberância de falsas imagens, aqueles 7 homens ali que foram apresentados diante de Deus, não demonstravam nenhum e nem tinham isso no coração, um coração voltado para Deus, mas o que se vê era um desfile, aparências ali e falsas imagens, de um falso rei. Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum desses. Essa palavra escolher aí tem vários significados, porque ela vai estar relacionada a diferentes significados. Por exemplo, essa palavra o Senhor não escolheu, escolher nesse sentido é testar, sondar, examinar, conforme Salmo 13, 17:3. Também significa torre, provar, conforme Isaías 32:14, Isaías 28:16, agradar, conforme Gênesis 6:2, jovem, conforme Eclesiastes 11:9, oferecer, conforme Esdras 6:3, sacrifício, também Esdras 6:3, e sacrificar, Números 22, verso 40. Ou seja, Deus já havia examinado o coração de todos e não se havia agradado com sua juventude e jovialidade, pois sabia que eram homens que não poderiam entregar sacrifícios, sacrifícios a Deus, já que seus corações estavam contaminados, por orgulho, a soberba, cobiça, a prepotência, a vaidade e a arrogância. Era isso que foi encontrado por Deus nos 7 irmãos de Davi. Surpreso, conforme o próprio nome de Jessé já foi dito aqui, surpreso, a palavra Jessé, surpreso, Samuel pergunta: acabaram teus filhos? Jessé respondeu que faltava apenas o mais moço, mas ele estava ocupado apacentando as ovelhas. Samuel, porém, insistiu que o chamasse, pois não se assentaria à mesa para comer do sacrifício antes
que este último filho chegasse. Está descrito em 1 Samuel capítulo 16, verso 11. Veja que Davi, o qual ainda não havia sido chamado pelo nome, foi desprezado pelo seu próprio pai, considerado indigno de um cargo importante como aquele. Quando Jessé declarou que Davi apacentava ovelhas, estava, na verdade, querendo dizer, ele está ocupado, pois as ovelhas não podem ficar sozinhas. Ou está longe, vai demorar muito para que ele chegue aqui. Samuel, porém, como vimos, de imediato interrompeu naquelas desculpas, e ele disse: não comeremos enquanto ele não chegar. Também é interessante observar que Moisés também era apresentado como um pastor de ovelhas, conforme Êxodo capítulo 3, verso 1. Mas nesse manso pastor habitava o espírito de um guerreiro, um coração de leão, como em Davi. A aparência de Davi destoava daquela de seus irmãos. Ele era ruivo, o que o tornava belo, mas não robusto. Algo que faria ser desprezado por Golias como soldado. Esse circunciso aí que vocês trazem aqui para me desafiar, mas também Davi vai funcionar como um elemento surpresa, porque a vitória sobre os gigantes lhe daria o respeito público necessário para tornar-se futuramente o rei de Israel. Olha só como Deus ele faz as coisas que às vezes aos olhos humanos parece absurda, mas Deus vai e muda as coisas da forma que ele quer. Quando o viu, Samuel rapidamente recebeu do Senhor confirmação de que aquele era o rei escolhido, e uma atitude ousada que deve ter gerado muita revolta, ungiu aquele que era o filho mais novo, caçula, em meio aos seus irmãos, conforme 1 Samuel 16, 13. No texto original, a expressão no meio dos seus irmãos soa muito semelhante ao no ataque. Ainda que ungido rei, Davi seria rejeitado por seus irmãos e desprezado dentro da sua própria casa, por causa da inveja que gerou no coração poluído das suas próprias parentelas. Foi exatamente por esse motivo que seus irmãos foram rejeitados. Além disso, na Bíblia nos conta que Davi foi ungido no meio dos seus irmãos. A expressão pode significar também que a solenidade, ocorreu de forma secreta, não publicamente. Há coisas que Deus faz em secreto, no meio de poucos, para que o plano dele não seja descoberto e interceptado pelo inimigo. Observe-se aqui que o chamado de Davi era um chamado muito duro, porque a partir do dia que foi ungido, a guerra, a traição, a violência, a perseguição e a injustiça fizeram parte de seu dia a dia. Infelizmente, na maior parte dos desafios que Davi enfrentaria não viria dos filisteus, mas do próprio rei Saul e do povo de Israel. Ou seja, Davi foi escolhido rei e ao seu povo passava por momentos muitos difíceis, muitos aterrorizantes, muito caóticos. Mas Deus estava no controle da situação e está trazendo esse jovem ruivo para colocá-lo diante dessas situações e guiá-lo para que ele seja um homem, e foi um homem segundo o coração de Deus, ousado em suas atitudes, que tinha um coração, que tinha uma força de um leão, que combatia, que derrubou o gigante Golias, que foi ungido o rei de Israel, alcançando o respeito de todos. Essa saga de Davi, que é interessante e nos ensina muitas coisas, e a principal delas, amados, é que Deus está no controle da nossa história. Deus está no comando de tudo. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia, te guarde, te proteja,
em nome de Jesus. Amém.